Então nós vamos dar início à nossa parte do Evangelho, hoje dia 16 de abril de 2014. Abri aqui o Evangelho num trecho em que Jesus fala de uma certa forma muito rigoroso, em que parece que nem sempre a gente está muito atento. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o filho e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. São Mateus, capítulo 10, versículos 34 e 35. Usualmente, quando nós lemos isso, a nossa conexão direta é: nós vamos começar a seguir uma religião, e quando a gente começa a seguir uma religião de corpo e alma, as pessoas normalmente se posicionam contra, dizendo que nós passamos a ser fanáticos. Essa é a percepção mais direta da colocação de Jesus. Mas não é necessariamente só isso. Quando é que eu tenho contra a minha pessoa os de minha casa? Por exemplo, eu quero fazer algo errado e alguém na minha casa se torna favorável para que eu faça algo errado. Será que eu estou com essa pessoa contra ou a meu favor? O indivíduo sai com o outro para ir passear e diz para ele: olha, eu não costumo beber porque eu tenho um organismo muito fraco para bebida. Se eu tomar um copo de cerveja, eu fico todo alegre. Se eu tomar 2 copos de cerveja, eu começo a ficar inconveniente. No terceiro copo de cerveja, eu fico agressivo. Eu me conheço. E o outro lhe diz então: mas por que você está me dizendo isso? Isso porque a gente vai sair. Eu sei que você gosta muito de cerveja, e depois que eu tomar o primeiro copo, eu vou lhe pedir mais um. E você pode querer me dar ou permitir que eu tome mais um. Eu vou tentar lhe convencer a tomar mais um, porque eu estou tão alegre que vai ser fácil lhe convencer. Mas não me permita, porque para o terceiro copo eu já não peço licença. Os dois vão ao bar, como previsto, abrem uma cerveja, ele toma o primeiro copo, se torna a pessoa mais agradável do mundo e pede para tomar o segundo copo. O amigo diz: de jeito nenhum. Mas você não é meu amigo? Exatamente, eu não vou deixar você beber. Mas não pode, cara, eu estou muito alegre. Eu disse aquilo tudo, mas era brincadeira. Ele disse: brincadeira ou não, você não vai tomar o segundo copo. Pelo menos comigo você não toma. Ah, então não quero mais estar aqui com você, eu vou embora. Cara chato de você aí, ele vai embora. Essa pessoa que não permitiu que ele tomasse o segundo copo estava a favor ou contra ele? É bem fácil a gente deduzir que estava a favor dele, porque ele estava preservando do problema que vinha lá na frente. Quando Jesus diz que muitas vezes nós teremos contra os próprios filhos, os próprios familiares, os próprios amigos, ele estava se referindo também a esse tipo de circunstância. Quantas vezes nós queremos ser amigos e na realidade estamos sendo inimigos? Um dos problemas graves da sociedade total hoje em dia se chama criação versus educação dos filhos. Muita gente ainda acredita que o processo é pura criação. Criar, qualquer animal cria os seus filhotes. A nossa diferença enquanto seres humanos é a de educar. E educar, se nós quisermos dar 2 únicas lições, é o mínimo que qualquer pai ou mãe precisa, deve e é obrigado a fazer. A primeira lição pode ser uma ou outra. A primeira lição é sim, a segunda lição é não. O problema é que hoje a gente quer criar os filhos dando-lhes apenas sim, porque o sim é fácil. Você não vai fazer isto. Eu vou, não vai. Mas eu vou, porque se eu não for, eu vou quebrar tudo. Se você quebrar, vai receber o segundo não. Porque é não a regra. Não, eu não vou estudar. Agora é o sim. Agora você vai estudar. Muitas vezes nós precisamos saber exatamente dizer o não e o sim. Em relação a filhos, em relação à sociedade, em relação à nossa postura perante a vida. Eu vou agora de manhã ao Leão. Ah, mas você é um fanático.
Não é isso que eu estou discutindo, eu estou dizendo que eu vou ao leão. Não, mas por que você tem que ir ao leão para outros cantos que eu lhe chamo, você não vai? Eu vou para outros lugares, mas na quarta-feira de manhã eu vou ao leão. Se você ainda não entendeu depois de tantos anos, não se preocupe, eu terei toda a paciência do mundo e você um dia irá entender. Tem uma amiga nossa que está até aqui presente, que um dia ela chegando em casa, o marido ameaçou dizendo que se ela voltasse outra vez ao leão, quando ela chegasse em casa, a roupa e a mala dela estaria na porta. Ela tinha duas respostas, ou sim ou não, ou eu vou ou eu não vou. Ela disse, pois põe a roupa fora porque eu vou. E veio. Pela decisão do sim, o marido pensou, isso vai dar problema. Ele resolveu esperar ela chegar para dizer que da próxima vez, a próxima vez já tinha passado. Tempos depois, essa pessoa e o marido vieram morar dentro do leão. E um dia, discutindo os dois, ela disse alguma coisa para ele, disse, pois se você quiser que vá embora, porque daqui eu não saio. E ele antes era o que não queria que ela viesse para cá de jeito nenhum. Quantas vezes a nossa decisão, ter os inimigos ou por inimigos os da própria casa, é um problema de sim, não. É um problema de decisão. Depois disso, qualquer pessoa chega e vem conversar, se por acaso tem um problema na área, vem conversar com a gente e diz assim, ah, mas o meu problema não é tão simples. Por incrível que pareça, é tão simples sim. É sim ou não? Você quer casar comigo? Não. Ah, mas isso aqui vai destruir toda a festa que foi pronta, sim, mas não vai destruir a vida sua de jeito nenhum. Você que tem que decidir. Você aceita isto, sim ou não? E Jesus já tinha advertido, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O problema é que a gente nem diz sim, nem diz não, e quando chega no mais ou menos, a gente na coça a cabeça. Ou seja, a gente não sabe nem onde está, nem para onde vai, nem o que deve ou deixa de dever de fazer. Isso é o que complica a nossa vida. Quando Jesus especificamente diz, procure a sua determinação, e neste momento você vai encontrar os inimigos dentro da própria casa, ele não estava se referindo só à religião. Quantas vezes a gente na juventude diz assim, quando eu me formar, quando eu crescer, eu quero me formar em, e aí a gente diz no quê? Na mesma hora um diz assim, de jeito nenhum. E o outro já diz assim, mas é claro que vai. Eu saio da briga e deixo dois brigando por coisa nenhuma, porque eles não vão resolver o que eu vou decidir. Ou seja, alguém está se metendo onde não é chamado, ainda que seja pai ou mãe. Um pai e uma mãe podem não concordar com a nossa opção profissional. O que eles fazem? Dialoga, mostra, demonstra, evidencia e no final deixa que se decida. Mas aí a gente briga. Um dia um homem acorda em casa e vê que a casa foi assaltada. Entrou um ladrão e levou um monte de coisas. E o marido então olha para a mulher furioso e diz para ela, está vendo? Você deixou a porta aberta. Ele disse, eu não deixei a porta aberta, eu deixei fechada. Foi ele que arrumou. Não, você não deve ter passado as duas voltas na chave. Por isso que foi tão fácil, ele entrou, ninguém ouviu. Mas eu não deixei a porta aberta. Você deixou a porta aberta, porque você já várias vezes deixa a porta aberta. Eu não sei porque marido é tão rancoroso, mas é mais ou menos assim. Eu não fiz isso, meu bem coisa nenhuma, você deixou a porta aberta. E aí começaram uma discussão sem fim. Até que o filho do casal acorda, escuta os dois discutindo, depois de um bom tempo diz assim, ô pai e mãe, vocês podiam me ouvir só um minutinho? Sim, o que foi? Já fala com o filho também, já meio bravo. Quem foi que fez errado, afinal de contas? O pai diz, sua mãe que deixou a porta aberta. A mãe diz, seu pai que vive reclamando de tudo. E aí o menino diz, eu acho que quem fez errado foi o ladrão. Vocês estão brigando por uma coisa que quem fez foi um terceiro. Esse tempo que vocês estão discutindo, vocês já deveriam ter ido fazer um BO e da próxima vez tratar os dois, mesmo que um tenha a responsabilidade de fechar, o outro tenha a responsabilidade de conferir se o problema é porta aberta ou porta fechada. Onde é que está o cerne da questão? Nós somos inimigos uns dos outros simplesmente porque não prestamos atenção na essência, nós ficamos sempre no desvio, na periferia. Fui a um médico, o médico foi péssimo comigo,
Que médico chato, passou um remédio que eu nem tomei. Não tomei porque eu sei que não vai funcionar. De uma certa forma você fez bem, porque você acha que não funciona mesmo. De outro lado você fez tudo errado. O que você foi fazer no médico então? Porque você foi ao médico para ouvir um conselho, para pegar uma consulta, fazer um exame, e você não fez nada disso, que culpa o médico tem? A culpa é tua. Mas aí você vai chegar em casa, vai dizer, não vou mais a médico de jeito nenhum, e o outro sapeca uma violência ainda maior, e diz, pois quando você estiver morrendo, estribuchando pelo chão, não chame meu nome. Olha onde é que a gente vai parar. A gente sai da linha sem necessidade nenhuma. E aí nós temos inimigos dentro da própria casa, e não estamos falando aqui de religião. Então quando Jesus preconiza de que nós teremos por inimigos os da própria casa, é porque também ele sabia que é dentro da própria casa onde a gente tem as convivências muitas vezes mais difíceis. Ou alguém para pensar sobre o que está fazendo, ou não vai adiantar. Porque se Jesus estivesse, agora vamos voltar aqui literalmente para o texto, se ele estivesse querendo dizer exclusivamente que alguém por segui-lo iria ter contra todo o mundo, ele estava dizendo que ele estava sugerindo um absurdo. Porque é que quando a gente se propõe a seguir o Evangelho, ou a Jesus, ou a qualquer ideia religiosa, ético-moral positiva, porque é que nós temos por inimigos quase todos os que estão perto? Primeiro ponto, porque a gente vai sozinho. Segundo ponto, porque a gente está fazendo o que eles não querem, porque muitas vezes se acham incapazes. Terceiro ponto, porque a primeira força é a força da inércia, é a maior de todas. Para você tirar alguém de inércia, você precisa ter uma força maior. Quando a gente começa a se movimentar, está dizendo para os que estão parados, levantem-se, e quem está parado não quer se levantar. Ainda ontem eu trabalhando na internet, uma tirinha espírita, tem um pessoal que faz umas tirinhas espíritas primorosas, e essa ontem eu pulei de rir. Eram 3 cenas apenas. 2 amigos num bar e estavam bebendo. E um que estava bebendo disse para o outro, eu não acredito nada disso. Vivem dizendo que os espíritos ficam influenciando nossas vidas. Espírito nenhum influi nas minhas decisões. Padrinho do meio, um espírito dizendo para ele, pede mais uma, pede mais uma, pede mais uma. Último quadrinho, vamos pedir mais uma para a gente continuar nosso papo. Quantas vezes a gente está sendo influenciado e achando que está sem influência nenhuma? Quantas vezes a gente acredita que tudo é decisão própria? É decisão porque você dá o último voto, você dá o veredicto final. Mas quantas vezes a gente está sendo influenciado? O outro problema, acreditamos que a influência é sempre negativa. E a influência positiva? E quando alguém nos diz, não vá, fique, não faça, ou então faça de outro jeito, a gente fica com medo, a gente fica receoso. O que é que você é? Eu sou uma pessoa. Sim, mas o que é que você é? Eu sou estudante. Não, mas em termos de religião, o que é que você é? Sabe que eu ainda não sei. Isso é uma resposta muito vaga, porque se você não sabe, era para você já ter dito logo no início, perguntando o que a pessoa tem. Porque quando alguém quer saber qual é a nossa religião, no tom da pergunta já está embutida a resposta que ela espera. Mas muitas vezes a gente não assume. Espíritas, apesar de estar hoje em alta no conceito da sociedade, pelo menos aqui no Brasil, tem muita gente que tem medo de se dizer espírita. Por que não? Porque vão fazer jocosidades comigo, vão brincar, vão me tirar. Não tem porquê. Eu sou espírita, sim, daí, qual é o problema? Eu sou espírita. Se você está zombando de mim porque eu sou espírita, então vou lhe fazer uma pergunta, você é o que então? Você é católico? Não, porque um católico de verdade não faz isso que você está fazendo, isso é preconceito. Você é protestante? Um protestante de verdade também não faz isso, porque ele está estudando no Evangelho e devemos nos amar uns aos outros. E não diz no Evangelho, amemos uns aos outros e odiemos os espíritas. Jesus, no mesmo Evangelho, disse, coitado daquele que disser raca ao seu irmão, será condenado pelo juízo. Então, de que Evangelho nós estamos falando? E na mesma hora a gente cala o outro. Aí o que a gente faz? A gente fica calado. Livro dos Espíritos, há uma questão
Por que o mal muitas vezes supera o bem? Por acomodação dos bons. O mal é instigante e o bem é tímido. Nós temos medo de ser bons. É tanto que no dia que aparece uma atitude boa, ela se torna notícia mundial. Alguém perdeu uma carteira cheia de dinheiros e documentos. Aconteceu recentemente, acho que semana passada, uma pessoa perdeu um saco que tinha dinheiros e duplicatas para pagar. A pessoa pegou o saco, foi ao banco e pagou todas as duplicatas, porque o dinheiro era exato o dinheiro para pagar aquilo. Ou seja, alguém tinha perdido não só os documentos, como inclusive o dinheiro para pagar os documentos. Isso era para ser uma notícia extremamente comum. Alguém perdeu, alguém achou e foi lá e fez. Foi notícia nacional. Por quê? Porque a gente hoje em dia tem medo de ser bom, a gente prefere dar o nosso jeitinho, que não é, aqui para nós, a melhor opção de vida. Infelizmente, nós brasileiros entramos nessa onda do jeitinho e é difícil sair dela. Tudo a gente dá um jeitinho, principalmente na nossa inconsequência. Nós queremos dar jeitinho em tudo. E aí temos por inimigos os de própria casa. Por quê? Porque os de casa vão aplaudir todos os nossos jeitinhos. E eles não estão colaborando em nada com a formação de nossa personalidade. Para encerrar, agora de manhã cedo estava passando no jornal local uma entrevista com senhoras do interior a respeito dos costumes da Semana Santa. E o repórter, bem jovem, ele estava fazendo um contraponto muito interessante. Ele dizia, antigamente as pessoas na quinta-feira, era na quarta-feira, desculpem a falha dele, como não era o meu hábito, eu não sei precisamente, mas parece que na quinta-feira não tomavam banho, nem quinta nem sexta, na quarta não varre a casa, um monte de coisinhas assim do tipo. E aí ele estava perguntando, mas e como é que fica? Não, hoje a gente não faz mais isso não, com um calor desse a gente tem mais é que tomar banho, isso é uma bênção. A gente tem duas formas de observar o fenômeno. A primeira forma de observar o fenômeno, a gente começa, parece, a valorizar muito mais a essência que na reportagem aparece, muito mais importante do que isso é a oração. Por outro lado, a gente fala tanto de preservação de valores sociais, de valores culturais, e nós jogamos os nossos assim no lixo bem rapidinho. Eu não tenho o hábito porque eu nunca fui católico, mas se eu fosse católico, eu tenho certeza absoluta de que a minha mãe, ela me exigiria que eu fizesse tudo isso. Eu já teria discutido com ela um monte de tempo, e agora que eu já tenho mais de 60, eu já teria pego minha cara de alforria. Mas era por um problema de não aceitação de fato e não de acomodação. O que a gente vê hoje é uma pura acomodação. Ah não, peixe está muito caro, então vou comer qualquer coisa. Por quê? Porque não é o que entra pela boca que macula o homem. Ou seja, a gente pega um conceito evangélico aberto, colocamos dentro de um conceito vivencial fechado, para a gente fugir de uma realidade que a gente quer. Se eu sou uma pessoa voltada à preservação dos valores culturais, eu deveria defender que isso permanecesse. Ou pelo menos que eu preservasse isso na memória de uma forma muito clara. Ninguém está nem aí para isso. Ninguém quer saber de nada disso. Apesar de serem valores religiosos, serem valores culturais, serem valores como uma das senhoras bem idosas que estavam lá, ela estava quase que chorando, de indignada porque ninguém respeita mais. Mas por que a gente não respeita? Porque os nossos próprios de casa é quem diz, deixe de ser tonto e faça de qualquer jeito. E a gente acha que esse é um bom conselho. Como aquele amigo acharia que também teria sido um excelente amigo se tivesse dado a ele o segundo copo de cerveja e ele foi amigo exatamente quando deu ou não. Nós somos os inimigos da própria casa num primeiro momento, mas no momento seguinte seremos nós os que estaremos crescendo. E para terminar de fato, Jesus foi quem disse isso também. É necessário que venha um escândalo, ai daquele por quem o escândalo vier. É necessário que tudo isso aconteça. É necessário que a gente tenha pessoas chatas ao nosso lado, é necessário que tenha gente irracível, é necessário que tenha pessoas que fiquem com a perna na frente para a gente cair. É necessário tudo isso, ok, para que eu fique mais atento. As pessoas que estão fazendo isso ainda estão num outro nível. Não quer dizer necessariamente que eu já seja melhor, mas aquele ponto eu já superei. Se eu presto atenção todas as vezes que eu caminho, e eu vou ver todas as vezes que alguém colocar a perna na minha frente.
eu não vou cair. Da mesma maneira como tem muita gente que já sabe exatamente o que vai acontecer. Dia 1º de abril, minha filha entrou da aula correndo e disse para mim: olha, um passarinho está aqui atrás do senhor. E eu fiquei na dúvida, eu olho para o passarinho sabendo que não tem passarinho e deixo ela dizer 1º de abril, ou eu sei que é 1º de abril, eu já demonstro que isso não me pega mais. Ali eu estou por cima, ali tanto faz eu dizer sim ou não, porque ali vai ser um problema agora educativo. E eu cheguei, em vez de dizer uma coisa ou outra, eu disse: não, olha o que foi que passou ali. Ela olhou, porque é fácil você enganar uma criança, porque ela não tinha prevenção quanto a isso, ela não sabia que o pai dela poderia de repente lhe devolver a peça na mesma hora. Ela olhou e disse: o que foi, pai? O passarinho que estava aqui, passou por ali. Ela disse: mas não tinha passarinho aqui que era 1º de abril. Pois é, ele mentirosamente passou lá por trás. Não deixa de ser um processo, uma forma, em vez de simplesmente a gente dizer: não venha com essa brincadeira chata, isso é coisa antiga. Por que é coisa antiga? É antiga para você que é velho, para ela é coisa nova. Não tem por que a gente... porque esse negócio de ovo de Páscoa, não existe ovo de Páscoa. Primeiro porque coelho não bota ovo, e muito menos de chocolate. Que beleza, você vai criar um mundo novo agora só por conta disso. Não, mas isso é ganância do comércio. Ganância do comércio e satisfação da grande maioria das crianças e mulheres do mundo. É muito raro uma mulher que não gosta de chocolate. Você vai dizer: mas não precisa mais ter ovos de Páscoa na Páscoa. Ok, então você vai me dar chocolate como? Em barra? Porque o problema para nós não é necessariamente que o coelho põe ou não põe ovo. Isso não passa nem na nossa cabeça. Que Papai Noel tem tempo de ir na casa de todo mundo deixar. Sabemos que isso é uma imagem, que isso é uma circunstância que não precisa existir para nos criar problemas e conflitos. O que nós precisamos é aprender a aproveitar todas as oportunidades para vivermos bem e sermos felizes. Se alguém só vive essencialmente de mentiras, mas ela está bem, façamos com que ela descubra a verdade da mentira e ela vai continuar bem. Mas se você insistir em dizer que tudo aquilo é falso, ela vai entrar num outro mundo que ela vai viver triste pro resto da vida. Ela vai dizer: entrei no mundo verdadeiro, onde ninguém sorri mais. Às vezes é melhor a gente estar até num mundo aparentemente falso. Por favor, que ninguém entenda mal minhas palavras, desde que nós estejamos bem. Não adianta eu querer que tudo esteja bem certinho e eu infeliz. Não adianta. Você vai precisar agora comer comida sem sal por conta da sua hipertensão. Não pode comer açúcar de jeito nenhum por conta do diabetes. Não pode botar adoçante, porque senão você vai ter mal de Alzheimer. Você não pode comer carne porque você vai se contaminar. Não pode comer pão, nem bolacha, nem macarrão, nem pizza por conta do glúten. Daqui a pouco você diz: água eu posso beber pelo menos? Porque não vai sobrar mais coisa nenhuma. E você vai ser infeliz. Ok, eu corro o risco de ter um diabetes ou de ter um Alzheimer da vida. Tá bom, então me explique como é que funciona, que em vez de eu colocar 10 gotas, eu vou colocar 5. Tem pessoa que pega adoçante e em vez de gotejar, aperta, fazem isso. É meio café com meio adoçante, meio como metade. E aí passa o resto do dia como se tivesse engolido barra de metal na boca. Mas meu Deus, adoçante é a coisa pior do mundo. Em quantidade ele é péssimo. Ele faz mal como muitas coisas fazem mal. Cada vez que nós inspiramos e expiramos, nós criamos o quê? Colocamos oxigênio no organismo. O que é que os metais pesados estão no nosso organismo acontece se eles não forem bem trabalhados? Eles oxidarão. Se eles oxidarem, então respirar também é veneno. É veneno, sim. Mas o nosso organismo tem estrutura para suportar isso. Mas quando a gente tem uma pessoa que fica ali com a gente: não coma, não faça, não isso, não aquilo, a gente entra num parafuso tão pior do que maneira, alivia, vem para o bom senso, vem para o ponto de equilíbrio e a vida volta a ficar boa. A conversa está boa, mas vamos agora aqui relaxar melhor ainda. Esse pessoal que é muito apegado às bolsas, está na hora agora de se desapegar, põe as bolsas de lado. E tem um pessoal que não solta a bolsa de jeito nenhum, fica ali agarrado na bolsa, como que diz: minha bolsa tem perna, se eu colocar no chão ela sai correndo. Mas não tem jeito, não é? Isso mesmo, é o amor à bolsa.
É melhor ter amor à própria alma, mas que seja. Porque é bom a gente ficar agora bem tranquilo, bem relaxado, porque quando nós introjetamos energias, fluidos, esses fluidos eles acessam, quando somatizados, ou seja, quando eles entram no nosso organismo mesmo, e eles acessam o nosso sistema sanguíneo e nervoso, nossa corrente sanguínea e nervosa. Quando eu falo sistema corrente, eu estou falando de tudo, tanto a parte sanguínea propriamente dita como a linfática. Se por acaso eu tenho sobrepeso nas pernas, a minha corrente linfática, que inclusive ela deve estar livre para melhor me ajudar no próprio sistema imunológico, se eu começo a travar, eu estou perdendo possibilidades. Não é que eu estou ganhando alguma coisa ruim, mas eu estou perdendo alguma coisa de boa. E perder o bom não é positivo. Se eu fico com braços cruzados muito tensos ou pernas sobrepostas uma sobre a outra, eu estou apenas criando dificuldades no trânsito desses fluidos. Por isso é que a gente pede, fiquem o mais relaxado possível, se entreguem plenamente, procuremos vibrar nessa sintonia, porque é aqui, neste momento, em que nós temos condições de absorver fluidos muito sutis e que podem melhorar muito a nossa estrutura fluídica, psíquica, espiritual. E tenhamos na mente e no coração o sentido de tudo receber com alegria. Se alguma vez sentimos alguma dor localizada, e se nós refletirmos de que esta dor é mais um aviso para dizer o cuidado que deveremos ter ou os reparos que precisamos fazer, agradeceremos a Deus pelo aviso e sairemos em busca das soluções. Se alguma vez estamos perdendo o sono, certamente a agitação psíquica, junto com algum tipo de processo bioenergético do nosso corpo, está também a reclamar pausa, serenidade, para que tudo se acomode outra vez. Não é por menos que muito antes de que existissem quaisquer doutrinas da psicologia, os homens já ouviam recomendações que antes de dormir, relaxem. Antes de deitar, respirem. E ao deitar, procurem entrar em contato com a natureza, pensar em coisas belas, ou mesmo fazer orações. As civilizações sempre foram sábias neste sentido. Precisamos dar ao corpo o repouso para que as células entrem na sintonia de um espírito igualmente livre. Mas como deixar o espírito livre se maceramos demais o corpo e a mente não sossega pensando em coisas boas? Todas as vezes que tivermos dificuldades para dormir, tendo chegado o momento propício para isto, meditemos num sentido de gratidão. Nos permitamos sair dos quadros de tensão, de ansiedade, de angústia e de sofrimento. As dores, elas na maioria das vezes são atributos do corpo, mas o sofrimento é percepção da alma. Nestes momentos em que estamos, para refletir agora sobre os valores de tudo que nos acontece, para que tenhamos uma vida melhor. Percebam que já de há muitos amigos espirituais estiveram e estão conosco, doando-nos acompanhamento, vibração, energias e harmonia. Os nossos magnetizadores se unem agora, depositando nos braços desses amigos espirituais
uma energia agora um pouco mais densa, todavia muito necessária para que tenhamos todos os elementos necessários para o nosso equilíbrio e refazimento. Inspiremos paz. Inspiremos harmonia. Inspiremos serenidade. Inspiremos amor. E expiremos gratidão. Expiremos retribuição. Expiremos frutificação. Expiremos vida. Todas as vezes em que, meditando, procedermos atitudes de inspiração, nos lembremos de que muito mais profundamente do que o simples ar que irão adentrar os nossos pulmões, existe uma outra camada profunda, mas extremamente acessível, de tudo aquilo que nós precisamos. Porque se Deus e o universo são a harmonia em si mesmos, e se nós, como criaturas dele e participantes deste, devemos igualmente estar em harmonia. E se saúde e harmonia, e se debelar doenças e sofrimentos, não por efeitos químicos apenas, mas sobretudo por mudança de postura, se isto também é vida, então nós somos filhos da vida. Nós temos condições de viver em harmonia. Por isso que recebemos tanto na inspiração e devolvemos à vida a nossa gratidão, dizendo ao universo: obrigado por todos os fluidos e todas as bênçãos. Os nossos magnetizadores se retiram para magnetizar as nossas águas, mas o nosso ambiente continua muito saturado de fluidos, e que cabe a cada um, ainda por mais alguns minutos, no silêncio, no recolhimento, na prece, absorver um pouco mais de tudo isso que aqui está e devolver a Deus a nossa gratidão por todas as bênçãos. Permaneçamos, portanto, em silêncio, em oração, pelo menos até que os passos, a água magnetizada esteja resolvida. Valorizemos essas energias e esses momentos. Em nome de Deus.